Oi, seja bem-vindo, eu sou a Pamela, eu sou artesã e eu trabalho com amigurumis. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse chaveirinho de panda. E esse chaveiro é uma ótima opção de mais uma peça que você pode ter aí no seu catálogo para oferecer para suas clientes. Essa é uma peça um pouco mais rápida de confeccionar, então você vai conseguir encaixar aí na sua agenda para não perder nenhuma venda. Então já pega a agulha e vamos lá, vamos juntas crochetar essa peça. E vamos à lista de materiais para confeccionar esse chaveiro de panda. Para isso eu vou utilizar 3 novelos. Esse rosinha aqui é a cor doçura do fio amigurumi e eu vou usar só um pedacinho dele para fazer ali o bordado da bochechinha. Então é um pedacinho desse fio aqui que vai. Também vou utilizar o fio preto amigurumi e eu também vou utilizar o fio branco amigurumi. Aqui eu tô usando amigurumi soft porque o meu amigurumi normal acabou. Só por esse motivo, você pode usar tanto esse quanto o amigurumi normal. Fica a teu critério, a tua escolha, que o resultado vai ser o mesmo praticamente. Vamos precisar também de fibra para enchimento, de marcador e agulha de tapeceiro. Você vai precisar de uma tesoura. Para esse trabalho eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros. Eu também vou precisar de um pedaço de papelão como esse aqui. Esse aqui tem 6 centímetros e eu vou usar ele para fazer o pompom do nosso chaveiro. Você também vai precisar de olhos de 9 milímetros. E por fim, você vai precisar de uma argola para chaveiro. Eu escolhi esta aqui porque eu acho que dá um charme a mais nesse chaveiro, fica mais bonito, mais detalhado. Eu gosto muito desse formato aqui de chaveiro, dessa cor em dourado, eu acho que deixa o amigurumi ainda mais bonito, um acabamento ainda mais profissional usando este acessório aqui. E esta argola aqui de chaveiro eu comprei no Mercado Livre e eu vou deixar aqui abaixo para você o link para você poder adquirir esse mesmo modelo se você quiser. Vamos iniciar esse trabalho pela mancha dos olhos do nosso panda e para isso vou utilizar o fio na cor preta. Nós vamos iniciar aqui na carreira 1 com 5 correntinhas. Agora vamos voltar o trabalho e fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vamos fazer 4 pontos baixos também aqui do outro lado da corrente. E eu já vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui que fica sobrando. Vou esconder ele dentro do trabalho. Então, eu vou deixar ele aqui por cima da agulha e vou fazer o ponto baixo por cima deste fiozinho também. Que aí ele já vai ficar escondido e fica mais fácil para arrematar. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos, um ponto em cada alça da correntinha. 2, 3, 4. E essa foi a carreira 1 do nosso trabalho. Agora, na carreira 2, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos, 2 aumentos, 2 pontos baixos e um aumento. E ao fim dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, vamos iniciar. Um aumento. Já vou inserir o marcador aqui no início do trabalho. Em seguida, 2 pontos baixos, 1, 2, 2 aumentos, 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. E eu vou deixar um fio para costurar essa mancha depois lá no rosto do panda. Então, pode deixar um fio
compridinho assim. E este excesso de fio que fica aqui dentro é só cortar bem rente, que não vai ter problema, porque esse fio já foi escondido aqui dentro, então ele tá bem preso, é só cortar fora, tá? E ficou assim a manchinha do olho. E agora é só fazer mais uma igual a essa, só repetir esse processo. Finalizadas as duas manchinhas, e eu vou fazer um arremate aqui em cada uma delas, mas ainda assim vou deixar esse fio sobrando para costurar depois. Só vou fazer um acabamento melhor. Como esta parte é uma parte do trabalho que fica bem à mostra, bem aparente, né? Fica no rostinho do nosso amigurumi. Então, eu vou fazer um acabamento aqui para ficar melhor. Fiz o acabamento aqui e dá pra ver a diferença com o acabamento e sem. Então, com o acabamento fica bem melhor. E eu vou mostrar aqui pra você como eu fiz este acabamento. Então, eu vou entrar com agulha de tapeceiro por trás, aqui no segundo pontinho, ó. O fio tá saindo daqui, eu vou pular um ponto, no próximo eu vou entrar com agulha por trás. Puxa o fio. E agora eu vou entrar aqui no pontinho, naquele pontinho que o fio tá saindo, e eu vou entrar na alcinha da frente da corrente e na alça da frente do ponto, ó. Eu vou pegar essas duas alças e vou puxar também. Dá uma firmadinha até que ele fique alinhado, é como se fosse um outro ponto que a gente estivesse construindo. Então, você puxa até esse ponto se alinhar com o outro. E aí, você entra aqui por cima para levar esse fio lá para trás. Opa, deu um nozinho aqui. Deixa eu só desmanchar. Aí. Só puxar o fio para trás. E deixar aqui que a gente vai usar para costurar depois. Está feito o arremate, é um detalhe que faz a diferença no resultado final da nossa peça. Vai deixar a peça com um acabamento ainda mais profissional, mais bonito. Então, é importante fazer esse acabamento. Olha só a diferença, né, que deu esse detalhe, esse acabamento. Vai deixar o amigurumi ainda mais bonito. E agora eu vou deixar essas duas peças reservadas aqui do lado, que daqui a pouco a gente retorna com elas. E agora vamos iniciar a cabeça do nosso panda. E eu vou pegar aqui o fio branco. Vamos iniciar com o anel mágico com 6 pontos baixos. E na carreira 2, vamos fazer aumento em toda a volta. E teremos um total de 12 pontos baixos ao fim dessa carreira. E na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Vou colocar um marcador aqui no início da carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. E eu vou seguir fazendo por toda a volta. E na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. E na carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. E na carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
E ao fim dessa carreira, nós teremos 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 1 aumento. E na carreira 7, vamos fazer 5 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Ao fim da carreira 7, nosso trabalho está assim. Demos início aqui ao formato da cabeça do nosso panda. E agora eu vou começar a descer aqui com as carreiras retas. E nós vamos fazer um total de 7 carreiras retas. Então, da carreira 8 até a carreira 14, será ponto baixo em cima de ponto baixo. Não terá aumentos nas próximas carreiras. Que a gente vai começar a crescer aqui o nosso trabalho para dar o formato para o nosso panda. Então, eu vou seguir fazendo a carreira 8, a carreira 9, 10, até a carreira 14, somente com pontos baixos, um total de 7 carreiras. E eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo por todas essas voltas. E eu retorno para mostrar para você como ficou. E para a gente dar continuidade às próximas carreiras e aos próximos passos desse amigurumi. Finalizei as 7 carreiras retas e ficou assim o trabalho. Já começou a dar formato aqui para o nosso panda. E antes de dar continuidade e seguir com as próximas carreiras, nós vamos inserir os olhos do nosso panda. E antes de fazer isso, eu quero pegar esse fiozinho que tá aqui, ó, o excesso do anel mágico, e eu vou trazer ele para fora, porque eu vou usar esse mesmo fio para prender o panda na argola do chaveiro. Então, eu vou trazer esse fio para fora e vou deixar ele aqui para eu usar ele depois, tá? Ó, vou deixar aqui, que já vai facilitar para mim o trabalho depois na hora que for amarrar lá no chaveiro. Agora pegamos as manchinhas que já confeccionamos no início desse vídeo. E o que eu vou fazer agora é inserir os olhos nesta mancha. E eu vou inserir aqui na lateral, tá? Não é no meio, é na lateral. Eu vou passar a agulha para facilitar, para já abrir o espaço aqui pro olho. E vai ser bem aqui na lateral. Eu já vou mostrar para você como que vai ficar. Olha. E no outro a mesma coisa. Ficou assim. E para dar um detalhe a mais aqui nesses olhos, para destacar também o olho, né? Porque como o olho é preto e essa base aqui ela também é preta, eu vou fazer um bordado aqui com o fio branco para dar um destaque maior para esse olhar. E para isso eu vou pegar aqui um pedacinho do fio branco, pegar a outra ponta, não precisar cortar do trabalho. E vou fazer um bordado bem simples aqui do lado do olho. E para fazer o bordado, eu vou entrar com o fio branco aqui bem rente ao olho, na parte de baixo, e vou sair aqui bem no ponto bem rente ao olho, na parte de cima, pontinho mais próximo. E aqui dentro eu vou dar um nozinho e já vou cortar o excesso. Olha só como esse bordado dá um detalhe a mais nessa peça, dá um detalhe super importante para esse olhar. E agora é só repetir a mesma coisa no outro. Feito isso, agora vamos inserir os olhos na cabeça do amigurumi. E eu vou inserir os olhinhos entre as carreiras 10 e 11. Então, vamos achar ela aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
com 6 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu gosto sempre de fazer essa marcação com a agulha antes, para facilitar na hora que for inserir os olhinhos. E antes de colocar os olhos, eu também gosto sempre de conferir para ver se está na carreira certa. Então, eu vou conferir aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá certo? E aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho também. Então, agora é só inserir os olhos. Eu gosto de passar a agulha aqui para já abrir um pouco o ponto e facilitar. E aqui, para inserir esses olhos, você vai precisar fazer um pouco de força, porque como tem essa estrutura aqui em cima dos olhos, vai precisar forçar um pouquinho. E antes de colocar a trava, eu gosto de dar ainda mais uma conferida para ver se tá tudo certo, que depois que colocar a trava de segurança não tem como tirar, né? Não tem como consertar se ficar errado, é só remover, só desmanchando mesmo o amigurumi. Mas aqui tá certinho, esses fios aqui eu vou deixar eles de lado, porque eu vou fazer a costura depois. E aqui tá certinho, a altura, tudo certo. Então, eu posso colocar a trava desses olhinhos. E eu coloquei a trava nesse sentido aqui, para facilitar. Eu geralmente coloco ela com esta parte plana, aqui na parte de dentro, mas como tá muito pequenininho aqui, o olho na parte de dentro, eu vou colocar assim, porque vai facilitar muito para fixar esses olhos, tá? Então, aqui nesse caso, para esse chaveiro, eu usei, pra mim, tá ao contrário, né? Porque eu sempre gosto de usar a parte plana pra dentro deste olho. Mas aqui eu abri uma exceção e fiz ao contrário, porque entrou com mais facilidade. Como tinha aqui um pedacinho muito curto dos olhos, né, na parte de dentro, aí ficou assim. Aqui, ó, o bordado dos olhinhos também estão na mesma direção, é importante se atentar a isso. E agora vamos dar continuidade na carreira 15. Agora nós vamos começar a diminuir o nosso trabalho para fechar a cabeça do nosso panda. E na carreira 15 nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao fim desta carreira nós teremos 36 pontos baixos. Então aqui já iniciei 1, 2, 3, 4... 5 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou seguir fazendo isso por toda a volta. E na carreira 16, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. 2, 3... 4 e uma diminuição. Na carreira 17, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e ao fim dessa carreira nós vamos ter 24 pontos baixos. E antes de iniciar a carreira 18, eu vou começar a colocar o enchimento no nosso pandinha. Este é um amigurumi pequeno, mas mesmo assim eu coloquei bastante fibra, que ele fique bem firminho, que fique com o formato que esse amigurumi realmente tem, porque se a gente coloca pouca fibra, ele fica cheio de espaços aqui, sem preencher, e isso deixa o trabalho deformado. Então, quando coloca bastante fibra, você preenche todos os espaços e você vai compactando essa fibra aqui dentro, e o amigurumi ele fica bem firminho. É claro que você não pode exagerar muito para não abrir os pontos, né? A fibra não pode prejudicar o trabalho. Agora vamos para a carreira 18. E a carreira 18 vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao fim dessa carreira nós teremos 18 pontos baixos.
E antes de ir para a carreira 19, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Eu senti aqui, ó, que tem algumas partes que ainda não tem. Dá pra ver que aqui tá um pouco abaulado aqui, ó, esse amigurumi. Então, tá faltando fibra para preencher esse espaço aqui, que está levemente afundado. E antes de ir para a próxima carreira, eu vou preencher esses espaços. E depois da próxima carreira, a gente não consegue mais colocar fibra, né? Vai ficar bem fechado aqui essa abertura. Já estamos indo para o fim da cabeça do amigurumi. Agora sim, amigurumi preenchido, vamos para a última carreira, 19, que é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E ao fim dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar aqui esse amigurumi, vamos fazer diminuição em toda a volta, na carreira 20, e teremos um total de 6 pontos baixos, e em seguida é só arrematar com o anel mágico invertido. E agora sim podemos costurar esta base aqui dos olhos na cabeça do amigurumi. Antes eu vou dar mais uma ajustada, porque essa base ela fica inclinada, não fica reta, né? Ela fica assim, inclinadinha, para dar o charme no nosso pandinha. E aqui eu vou fazer uma costura invisível, porque a base dos olhos é preto e o nosso amigurumi é branco, então se eu fizer uma costura livre, não vai ficar um acabamento legal, não vai ficar bonito. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a costura invisível para não ficar nenhum fio aqui aparente por conta dessa diferença de cor. E para fazer a costura invisível, eu vou entrar aqui num pontinho do amigurumi, da cabeça. E vou voltar por trás, pegando aqui no ponto da base. Ao invés de eu entrar aqui novamente na cabeça, eu vou voltar aqui por cima na base. E aí sim eu vou pegar um pontinho aqui da cabeça do amigurumi. E isso é que vai fazer com que nenhum fio fique aparente. Volto novamente por trás. E vou aqui por cima, é como se fosse um zigue-zague aqui nessa costura, pegando por dentro, por cima. Volta aqui por dentro, depois volta por cima.
que assim não vai ficar nenhum fio aparente. Olha que costura discreta que fica. Sempre pegando o ponto mais próximo. Se você ficar com alguma dúvida sobre essa costura, é só deixar aqui nos comentários. E eu vou jogar esse fio lá para trás do trabalho. E vou deixar aqui por enquanto, que quando eu terminar a costura do outro olhinho, eu vou jogar aqui para trás também no mesmo ponto e vou fazer um nó e arrematar o excesso de fio. E olha só que bonita que ficou a costura, super discreta, nenhum fio aparente. E agora eu vou repetir a mesma costura aqui do outro lado. E se você tá gostando de crochetar essa peça junto comigo, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrita, porque isso me ajuda muito a trazer mais tutoriais como esse aqui para você. E a cabeça do nosso amigurumi já está finalizada e agora faltam as orelhinhas. E para fazer a orelha, vamos utilizar o fio preto. Vamos iniciar com o anel mágico com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na carreira 2, vamos fazer aumento em toda a volta e teremos um total de 16 pontos baixos em toda a volta. Então, vamos seguir aqui fazendo aumentos. Agora, na carreira 3, vamos fazer um aumento, 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos e um aumento. E ao fim dessa carreira, nós teremos 20 pontos baixos. E na carreira 4, vamos fazer uma diminuição, 6 pontos baixos, 2 diminuições, 6 pontos baixos e uma diminuição. E ao fim dessa carreira, nós teremos 16 pontos baixos e essa é a última carreira da orelha do panda. Só cortar o fio, deixar um pedaço para costura e confeccionar 2 orelhinhas dessa. Eu já estou aqui com as 2 prontas, então eu já vou parar a costura desta orelhinha. E eu vou costurar aqui a partir da carreira 3. Eu vou pegar o alfinete para me ajudar nesse processo, para facilitar. Então, a partir da carreira 3. 1, 2, 3. Posicionei aqui as 2 orelhinhas a partir da carreira 3, mas eu gosto sempre de conferir para ver se elas estão alinhadas. Então, eu vou contar aqui a quantidade de pontos do lado direito e do lado esquerdo para ver se elas estão na mesma posição. Então, aqui do olho até a orelha, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 pontos aqui no lado direito. Vamos ver do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4 também. Então, estão alinhadas essas orelhinhas. Eu vou trazer essa aqui só no início aqui do ponto, que eu acho que vai ficar ainda mais alinhado. 1, 2, 3, 4. Aí, ficou melhor. Agora sim. As orelhinhas estão bem alinhadas e agora é só costurar. E aqui eu vou fazer uma costura livre. Eu não vou fazer a costura invisível aqui na orelha, mas eu vou pegar os pontos aqui bem próximo, para que fique a costura mais discreta possível. Porque se eu fazer a costura invisível aqui, vai ficar alguns pontinhos meio solto. Não vai ficar todos os pontinhos da orelha fixo no amigurumi. E a orelha é muito importante que ela fique inteira, né, fixa. Todos os pontinhos. Por isso que eu vou fazer desta forma.
Postura finalizada e agora vamos para a última parte do nosso amigurumi, que é bordar o focinho e as bochechas. Para fazer isso, eu já coloquei aqui um pedaço de fio preto na agulha de tapeceiro e eu vou entrar com a agulha aqui na última carreira em que os olhos estão posicionados, nesta linha aqui, ó, como se fosse a última carreira aqui da mancha dos olhos. Eu vou entrar aqui em uma lateral e vou contar 3 pontinhos e sair do outro lado. E vou voltar para o mesmo ponto que eu entrei para fazer esse desenho. E agora, ao invés de voltar aqui no mesmo pontinho, eu vou descer 3 carreiras para baixo. Então, 1, 2, 3, e vou vir bem no meio. E agora é só subir com esse fio bem no meio aqui do focinho que a gente acabou de bordar. E vou sair aqui embaixo, lá no primeiro ponto inicial que eu entrei para fazer o arremate. E o bordado das bochechas eu vou fazer 2 pontos à frente e uma carreira abaixo do focinho. Então, 1, 2, esse aqui, uma carreira abaixo. Eu vou fazer em 2 pontinhos esse bordado. E eu já vou sair aqui do outro lado para fazer a bochecha do lado esquerdo. Também 2 pontos depois do bordado do focinho, uma carreira abaixo. Vou pegar 2 pontinhos para fazer esse bordado. E vou dar 2 voltas e sair aqui no mesmo lugar que eu entrei para fazer o arremate. O nosso pandinha está finalizado, este é o resultado final. E agora vamos fazer o pompom e depois é só encaixar tudo aqui na argolinha do chaveiro e aí sim nosso trabalho vai estar finalizado. E para fazer o pompom eu vou usar aquele pedaço de papelão que eu já reservei, eu já deixei aqui pronto. E eu vou dar várias voltas com o fio preto em volta deste papelão. Este papelão tem 6 centímetros. E eu deixei uma quantidade boa aqui de fio, ó, ficou bem grossinho, foi várias voltas que eu dei, para que fique um pompom bem cheio, bem volumoso. E aqui já está bom, vou cortar. Eu vou remover daqui sem desmanchar essa estrutura que a gente fez. E aí eu vou pegar mais um pedacinho de fio e vou amarrar bem aqui no meio. Pode fazer um nó bem firme, tá?
E o próximo passo é cortar as extremidades. E ficou assim, fica bem bagunçado, mas já fica com cara de pompom, olha só. Agora o que eu vou fazer é cortar esses excessos de fio, cortar as pontinhas dele até que fique bem redondinho. E eu vou cortando e vou enrolando assim na mão. Corto mais um pouquinho e enrolo na mão para que ele fique uma bolinha bem redondinha. Finalizei o pompom, assim já está bom, ficou bem redondinho, bem cheinho também, ficou um resultado legal. Então agora vamos à montagem do nosso chaveiro. E eu vou colocar os amigurumis nesta parte aqui da argola, nessa partezinha, nesse pequeno acessório que fica aqui dentro da argola. Se a tua argola for diferente desta aqui, se for uma argola simples, que não tenha esse apetrecho aqui, você pode costurar tanto aqui nessa argolinha menor que vem, quanto aqui na maior mesmo. Vai ficar a seu critério, você vai observar e ver o que fica melhor aí para o seu trabalho, tá bom? Então, vamos começar colocando o amigurumi. Então, aqui já tá aquele fio do anel mágico que eu deixei. Então, é só passar o fio aqui por dentro dessa argolinha. Deixa bem rente. E eu vou dar aqui umas 4 voltas, pegando o amigurumi e a argolinha, para que fique bem firme e não tenha risco de escapar. Eu já dei as 4 voltas, mas eu vou dar mais mais 2, na verdade. Eu peguei tanto o pontinho central para dar essas voltas, como os pontos das laterais também. Foram 3 pontinhos aqui que eu dei a volta. E já tá bom, senão vai ficar muito volumoso, vai ficar muito exagerado. Agora eu vou trazer esse fio pra dentro. E vou dar um nó. Agora, vamos colocar o pompom neste mesmo lugar, porém o pompom vai ficar um pouquinho mais comprido. Eu não vou colocar ele tão rente aqui, porque não vai ficar legal, né? Não combina, vai ficar preso aqui no amigurumi. Então, eu vou deixar ele bem larguinho para que fique aqui do lado. E eu vou inserir aqui o fio no meio do pompom.
Vou deixar uma pontinha de fio aqui para fazer o nozinho depois. Vou colocar na mesma argola do panda. E agora é só amarrar. Eu vou fazer aqui um nó mais ou menos com umas 3 voltas, para que fique bem firme, não corra o risco de sair depois. Corto o excesso e aí eu vou trazer o nó vou trazer o nó pra dentro aqui do pompom, para que fique bem escondido. Dou mais uma ajustada nesse pompom. Ver se não tem mais nenhum aqui fiozinho pra fora. Dá aquela ajustadinha. Pra ficar bem redondo, bem bonito. Aí, agora sim, nosso chaveiro está finalizado. Chegamos ao fim de mais um tutorial aqui do canal. E já me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou desse pomponzinho, desse chaveiro. E quando você fizer o seu e for postar a sua foto lá no Instagram, me marca que eu vou amar conhecer você e o seu trabalho. O meu Instagram é @eupamelabarbosa. Então já posta a sua foto lá para eu ver como ficou o seu chaveirinho e me conta aqui nos comentários se você gostou desse chaveiro, o que você achou dessa aula. E chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um tutorial aqui do canal. E já me conta aqui nos comentários qual o próximo vídeo você quer ver por aqui. E também me conta se você gostou de crochetar esse chaveiro aqui junto comigo. E nós nos vemos na próxima quinta às 18 horas. Até lá!